campo geomagnético, no passado, inverteu a polaridade. Quer dizer, o polo sul geomagnético era um polo norte e vice-versa, né? Quer dizer, então houve muitas ocasiões no passado da Terra em que houve uma inversão de polaridade, que a gente chama de reversões. Como é que a gente descobriu isso? A gente descobriu isso analisando, então, o registro magnético que tinha ficado do campo da Terra no passado, né, para rochas de várias idades, né? E a gente viu que havia algumas rochas, né, que tinham polaridade oposta à polaridade atual. Quer dizer, tinham sido produzidas por um campo de polaridade oposta ao campo atual. Essas rochas a gente chama de reversas, né? Então, tomando rochas aí de várias idades, foi possível construir a escala de reversões. Quer dizer, aqui na figura em escuro, né, preto, corresponde à polaridade igual à atual, que a gente chama de polaridade normal, por simplesmente histórico isso, porque a polaridade oposta também é normal. E essas faixas claras, as faixas brancas, correspondem à polaridade reversa. Então, houve várias reversões, né? Milhares de reversões do campo da Terra, né? Isso acontece porque na geração do campo, né, há duas posições estáveis, né, de maior estabilidade, que correspondem à polaridade igual à polaridade atual ou então à polaridade reversa. Há uma dificuldade para determinar essa escala de reversões, que é a determinação da idade das rochas, né? A determinação da idade das rochas é feita com uma certa indeterminação, né? Então, se a gente tem uma rocha de 100 milhões de anos, por exemplo, né, a indeterminação na idade pode ser de alguns milhões de anos, né? E então fica muito difícil a gente saber se uma rocha é mais antiga do que a outra. Tem uma de 98, outra de 95 milhões de anos, a gente não sabe qual delas é a mais antiga, né? Mas felizmente para o estudo dessas reversões, esse registro ficou também no fundo dos oceanos, né? Então, no fundo dos oceanos existem faixas de polaridade normal e polaridade reversa, alternadas. Isso acontece porque no meio dos oceanos existe uma cadeia de montanhas, as dorsais mesoceânicas, né? E essas dorsais estão continuamente emitindo lava, né, que acaba se derramando pelas encostas das dorsais, né? Então, sai uma certa quantidade de lava e depois de alguns milhares de anos sai uma outra, né? E quando elas entram em contato com a água do mar, elas se resfriam e se magnetizam. Então, por isso, a gente tem essas faixas de polaridade normal e de polaridade reversa. É também um gravador, que foi gravando as polaridades sucessivas da Terra, do campo geomagnético. Uma aplicação importante desse estudo do campo geomagnético no passado, do paleomagnetismo, é o estudo da tectônica de placas. Quer dizer, como é que se movimentam as placas tectônicas. Então, suponha que nós coletamos uma amostra de rocha da América do Sul, né? E ela tem escondido lá dentro dela, né, o vetor magnetização. Esse vetor magnetização tem uma certa direção, né? E que foi causada pelo campo magnético da Terra quando aquela rocha se formou.
né? A gente pode caracterizar a direção com dois ângulos, um ângulo azimutal e um ângulo zenital, né? Então, esses ângulos a gente chama de ângulo de declinação e ângulo de inclinação. Determinando esses ângulos, né, nós podemos determinar qual é a posição do polo com relação a essa amostra, né? Então, o ângulo de inclinação e o ângulo de declinação, esses dois ângulos estão aqui. Existe uma relação trigonométrica, né, entre essa tangente do ângulo de inclinação e a cotangente desse ângulo θ, que vai dar a posição do polo com relação àquela amostra, né? E quando nós fazemos isso com rochas mais antigas, o polo que nós encontramos não coincide com o polo atual, né? Então, duas coisas aconteceram: ou o polo saiu do lugar, né? Não está no lugar que estava, ou então o continente, quer dizer, o lugar de onde nós coletamos essa amostra, se moveu, né? E depois de muitas medidas, a gente acabou chegando à conclusão que eram os continentes que se movimentavam. E quando a gente faz medidas desse tipo para rochas de várias idades, né, nós encontramos uma espécie de uma curva de trajetória do polo, né, correspondente àquele continente. Por exemplo, tem essa curva aqui para a América do Sul, né? É claro que o que se movimentou foi o continente, não o polo, né? Mas é muito complicado a gente fazer um desenho do continente em várias posições. É muito mais simples a gente considerar o continente fixo e colocar a posição do polo. Então, essa curva aqui é chamada de curva de deriva polar aparente. Aparente porque não é o polo que se mexeu, mas sim o continente. Então, nós encontramos essa curva de deriva polar aparente para a América do Sul. Fazendo uma coisa semelhante para a África, nós encontramos também a curva para a África. Mas, curiosamente, né, essas curvas não coincidem, né? Então, como é que é? Tinha um campo magnético para a África e outro campo magnético para a América do Sul? Isso não faz sentido. O campo magnético é global, né? Mas nós notamos que essas duas curvas para a América do Sul e África, embora não coincidentes, são meio parecidas. Elas têm uma parte aí que é semelhante. Quando a gente pega aí uma tesoura e corta, por exemplo, a América do Sul com a sua curva e põe em cima lá da curva da África, então nós achamos isso, né? Quer dizer, os continentes estavam, então, nessa posição relativa, quer dizer, um juntinho do outro, até essa época aqui, né? E nessa época, então, eles se separaram. Então, através do paleomagnetismo, nós podemos determinar a deriva dos continentes, não é? E mais do que isso, não é? Como passou-se a chamar a partir da década de 1960, a tectônica de placas, quer dizer, como é que essas placas tectônicas, que compreendem não só os continentes, mas também parte da crosta oceânica, da litosfera oceânica, como é que isso se movimentou. Neste laboratório, nós estamos estudando bastante atualmente os movimentos do cráton amazônico, que é uma unidade muito antiga da América do Sul, e como é que esse cráton amazônico se movimentou com relação a outras unidades antigas também de outros continentes, da América do Norte, da Europa, né? E esse é um trabalho muito interessante e ainda há muito que fazer no paleomagnetismo dessas unidades antigas.
Puxa, professor, muito obrigada pela sua colaboração. De fato, essas informações são muito importantes para nós da docência, especialmente sabermos como que a ciência trabalha, quais são os métodos que a ciência utiliza para conseguir as informações que nós temos hoje. Então, agradecemos novamente. Eu também agradeço, muito obrigado. Tive muito prazer em participar. Gustavo. Embora não sejamos capazes de penetrar nas profundezas do planeta ou de enviar sondas que possam nos trazer amostras do que há em seu interior, inventamos várias maneiras engenhosas de descobrir indiretamente o que há muito abaixo de nossos pés. Eu fico por aqui e espero você no nosso próximo encontro. Até lá e céus limpos!